Mas a Índia deve ser interessante, né? Por causa do lado espiritual deles lá. Como é que foi a viagem pra lá? Tu aprendeu? Você falou de espiritualidade, acho que foi ali na Índia que me deu mais um clique, assim, né? Acho que primeiro, quando eu chamei de decisão espiritual de viajar, eu quis dizer de não voltada para esse lance de acúmulo, que é o que meio que a sociedade mostra que é o caminho, assim. Então ali eu falei, foi uma decisão irracional, de alguma maneira, uma decisão mais baseada numa emoção, no coração. E aí, no começo, muita festa, muita bagunça. Depois comecei a focar em estudar. Então, por exemplo, aprendi francês. Aí depois, no Marrocos, li o Alcorão em francês. Fiz uma viagem pelo deserto do Saara com um guia estudando o Corão. Então, eu comecei a estudar religiões, línguas. Comecei a ter uma coisa mais de querer aprender o que os locais faziam. E aí, na Índia, eu entrei em contato com meditação e yoga. Que pra mim yoga era tipo fitness na academia, assim. E meditação era uma viagem do além, assim, né? Então, ali... eu tive contato com isso, eu meditava, era um ashram que eu fiquei, que é tipo um lugar, um centro espiritual, em que você tem práticas de meditação, yoga, comida vegetariana, você come em silêncio, e você faz uma troca ali, né? Que de certa forma é um pouco da inspiração da Worldpackers também, né? Você ajuda ali na cozinha, na limpeza, e aí praticamente você fica de graça ali, né? Mas tem um contexto espiritual bem grande, assim. Mas tu teve contato com os grandes gurus lá na Índia? Tive com alguns na minha vida, assim. Lá eu conheci o brasileiro Prem Baba. Depois de uns anos eu conheci a Ama, que é uma guru indiana bem conhecida. E lá tem várias, assim, né, cara? Rishikesh, que é esse lugar que eu fiquei. Fiquei num lugar que chama Parmat Niketan, em Rishikesh. E ali é o lugar que todos esses principais gurus ou passaram ou estão. Os Beatles têm uma história ali, que eles escreveram um álbum ali. Então, ali eu conheci, por exemplo, um professor de yoga de 101 anos. Cara, contorcionista sinistro, assim. Então, ali tem uns mestres únicos, assim, A Índia inteira. A Índia inteira é uma parada... É assim, a galera fala, ame ou odeia a Índia. Eu amo, eu adoro, mas as cidades grandes é barulhento, tem lixo, tem vaca andando, é meio assustador, mas o que eu senti lá é muita verdade, assim, da galera, sabe? Tem os problemas, tem as caças, tem o casamento, como todos os lugares tem problemas, mas ali eu senti essa meio espiritualidade genuína, assim, uma busca por isso, verdadeiramente, assim. Ainda que tenha, de novo, muitos problemas e várias tretas, assim. A espiritualidade na Índia, ela tá no povo inteiro, na grande metrópole, ou são nesses lugares mais afastados, assim, que você tem que ir lá encontrar o guru, ficar num retiro? Como é que é? Nas grandes cidades, hoje eu sinto que no mundo inteiro elas são bem parecidas, assim, né? Então é meio que essa corrida dos ratos, assim, né? Que você tá ali, então tem muita competição, muita pressão, preços altos, você tem que se superar. Então acho que em todos os lugares que eu passei, eu fui para Delhi, fui para Mumbai, ali na Índia, senti que tem muitas pessoas que, assim como aqui em São Paulo, né? Tem pessoas que estão nessa busca espiritual. Atualmente eu não gosto muito dessa separação, assim, né? Porque como se o mundo que a gente vivesse fosse e o mundo espiritual fosse uma coisa meio fantasiosa num outro plano, assim. Mas eu sinto que nas cidades menores lá, e nas cidades menores aqui também, você tem mais espaço, né? Até pela natureza, pela menos pessoas por metro quadrado, para você refletir. No final, para mim, espiritualidade passa muito para ter tempo para refletir espaço, sobre a vida, né? E não sair fazendo, que é como era a minha vida, né? Fazendo. Sinto até hoje, assim, eu carrego uma ansiedade, assim, dessa... Mesmo tendo uma vida mais tranquila, mesmo estando num lugar mais tranquilo, mas esse vício em fazer, em produzir mais e mais, competir. Eu tava vendo um vídeo teu que tu fala que quando tu tá nesse espaço, que tu tá mais tranquilo, tu consegue entrar na presença muito mais fácil, né? Tu fica um cara mais espontâneo, fica mais vivo e presente, né? Isso tu sacou, porque o teu primeiro objetivo nas viagens era fazer farra, né? Quando que essas ideias começaram a fazer sentido pra ti e como que tu absorveu, como que bateu em ti essas ideias? Eu sinto que na Índia então, esse contato com yoga, com meditação, com ashram, foi aí que eu comecei a questionar várias coisas, assim, né, da minha vida, das minhas relações, por que eu fazia as coisas. Até então, eu estava vivenciando aquilo na viagem de alguma maneira, mas sem perceber muito o que estava acontecendo, né? E esse lance de parar e ficar em silêncio, que para mim era muito difícil, né? Até hoje é um desafio, assim, eu vejo meditar, parar, e o que eu chamo de meditar é mais um estado de você ficar sozinho consigo mesmo, seja com seus pensamentos, não tem muito essa vibe de você parar de pensar, ou você atingir. Não, para mim é realmente esse tempo para você se conectar e deixar as coisas rolarem, deixar o tempo com você mesmo, sem ter que fazer nada, sem ter que falar, sem ter que escrever, sem ter que mostrar. Mas esse tempo, assim, de ter tirado esse tempo, ali foi a primeira vez na vida que eu tirei esse tempo mesmo.
com mais gente nesse tempo também, e as conversas começaram a mudar, né? Então comecei a perceber como eu tava, por exemplo, nessa busca por alguma coisa, que na verdade era o quê, assim, né? Então no banco eu tava buscando um pouco de reconhecimento, um pouco de grana, assim, e aí eu comecei a meio pensar, tá, a gente vai viver aqui 80, 100 anos, né? E o que eu quero desses 80, 100 anos, né? É ter mais dinheiro para comprar mais coisas, casa, ter relacionamentos, viajar mais. E na época ali era viajar, assim. Então eu falei, não, realmente eu tô fazendo o que eu sinto de fazer. No caso era viajar e conhecer os lugares, porque me fazia muito sentido aquilo. Depois quando eu comecei a empreender, por exemplo, foi outras coisas. Então me conectar mais com um lugar que, o que eu sinto de fazer, o que eu tenho vontade. Então esse silêncio me mostra o que eu tenho vontade, chama de intuição. E a partir daí, ter essa disciplina para fazer o que eu acredito. Porque vai ter gente falando, não faça isso, vá para outro lugar, ou não faça desse jeito, faça de outro. Mas para ter uma firmeza em mim mesmo, uma autoconfiança no que eu quero, no que eu sinto. E para mim, foi muito desses aprendizados que me levou a empreender depois também. Vamos lá, assim, tu chegou na Índia e aí tu foi, em qual lugar tu foi que os caras falaram, agora vamos todo mundo fazer silêncio, vamos olhar para dentro? Onde foi esse lugar que isso aconteceu? Eu cheguei primeiro em Tiruvananthapuram, que é no extremo sul da Índia, que é bem onde os dois oceanos se encontram. E era o voo mais barato que tinha. Eu estava em Abu Dhabi, então era o voo mais barato para a Índia, eu não sabia nada da Índia. E aí de lá eu fui subindo, tem um estado que chama Tamil Nadu, que é um estado onde tem muita plantação de chá. E aí de lá fui para Mumbai, e aí comecei a viajar pelas cidades pequenas, isso foi por 1 mês e meio, mais ou menos. Isso de carro? Não, ônibus, lá tem uns busão assim que você vai, vira à noite no ônibus, é uma caminha assim, ó, e é maior perigo as estradas da Índia, assim, é sorte mesmo tá vivo, assim, porque você vai ali na caminha, o ônibus a milhão, motorista ali, e você vai que vai, assim, então... Mas eu ficava muito mais amarradão nesses ônibus da Índia do que quando eu viajava, sei lá, de business no trabalho para ir para um hotel sinistro, ficar no computador, fazendo reunião com o investidor, assim. Então eu achava... Eu tava feliz ali no busão da Índia, assim. E aí em Rishikesh foi onde eu cheguei, e aí fala assim, eu tenho um guru brasileiro aqui, tem um... Eu falei, como guru brasileiro? Quero Prem Baba. E aí eu cheguei lá, eu vi o que era, assim, ouvi um pouco, falei, nossa, eu comecei a me conectar, assim, com alguma coisa que não era simplesmente só minha viagem, ou só minha curtição. Então ali foi o momento que eu comecei a parar, e aí aí eu fiquei nesse ashram, né? E aí eu ficava de manhã lá, acordava às 5 da manhã, aí das 5 às 6 era 1 hora de meditação, depois das 6 às 7 1 hora de yoga, de asanas, né, de práticas, depois café da manhã, que era 100% vegetariano em silêncio, aí depois eu via o Prem Baba falar a partir de umas 10 da manhã, aí à tarde eu ficava em silêncio também, tinha um rio lá, o rio Ganges, né, e Rishikesh é bem na beira dos Himalaias, então tem as montanhas, o rio, e aí eu ficava ali, fiz uma semana de um retiro de silêncio, fiz um jejum lá de 2 dias. Então eu comecei a querer experienciar coisas diferentes, assim. Depois eu fui pra Tailândia e a vibe de festa acabou voltando ali, né? Então essa espiritualidade que você falou na minha vida foi sempre meio que assim, abre e fecha. Em alguns momentos era meditação, yoga. Por exemplo, ultimamente eu não tenho meditado formalmente, eu não tenho feito essas práticas, assim. Então vejo que é meio que uma dança, assim. Quantos dias de silêncio foram nesse retiro? Nesse retiro eu fiquei 1 semana. 1 semana em silêncio. 1 semana em silêncio. Em algum momento tu quase enlouqueceu, da vontade de gritar, sair correndo? Quase todas, né? Não, alguns momentos eram muito bons. Eram, nossa, que bom que eu não preciso falar. Alguém tá aqui, que delícia. Algumas vezes eu sentia muita falta de falar, de se conectar, de escrever, olhar no olho, de ter um contato assim com alguém. Em alguns momentos eu vejo que era muito bom. Então o que eu tentei levar disso, né? Falar quando for para eu falar, né? Quando for para trazer coisas boas, para ajudar, e guardar quando for, sei lá, para atacar alguém, para agredir, para machucar, para me machucar. Então é ter um uso mais consciente da fala. Lá na Índia eles chamam de Saraswati, né? Que é a deusa que mora na ponta da língua. Que é se você usa a língua para falar fofoca, reclamação, maledicência, né? Você está prejudicando esse poder, né? É como se as palavras fossem igual pedras. Você pode machucar alguém ou você pode edificar, né? Então, usar o dom da palavra, né? Que é um pouco da oportunidade que você tem aqui no podcast. Usar o dom da palavra para edificar, para construir. Então, aprendizado, eu vejo que na minha vida é altos e baixos, assim. Eu miro ali, cometo várias falhas, assim. Não sou o guru, o santo, faço vários erros, assim. Mas eu tenho essa busca, assim. Tem uma busca por evoluir, por ser um ser humano melhor. Então, acho que foi aí que eu tive esse estalo, assim.